Lynette Sims e Chris Dawson se conheceram em um evento escolar do ensino médio quando tinham 16 anos, em 1965. Tudo correu bem em sua relação e eles se casaram no ano de 1970, na igreja de St. Jude, em Sydney, na Austrália, e mais tarde tiveram 2 filhas. Entre os anos de 1972 e 1976, Chris e seu irmão gêmeo Paul jogaram de forma profissional na liga de rugby do país, pelo time Newton Jets. Depois de encerrar suas carreiras no esporte, os irmãos Dawson encontraram emprego como professores de educação física, com Chris trabalhando na Cromer High School, perto de Sydney. Aliás, tanto Chris quanto Paul foram acusados de se envolverem sexualmente com estudantes em suas respectivas escolas. E uma dessas alunas estaria bem no centro desse caso, indo morar com Chris algum tempo depois do desaparecimento de sua esposa. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que tem abaixo escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Chris e Lynette eram considerados um casal modelo. Estavam juntos desde sua adolescência, nunca eram vistos brigando e eram muito bem-sucedidos. E assim, chegamos ao dia 8 de janeiro de 1982. Lynette Dawson ligou para a mãe e conversou com ela ao telefone. Tudo parecia extremamente normal e as duas tiveram uma conversa comum. A filha não reclamou de nada naquele dia, não parecia estar preocupada e nem com medo. Mesmo que ela às vezes reclamasse do marido, ou melhor, de sua forma descuidada de viver, já que por ter ganho muito dinheiro no esporte, Chris se acostumou com o luxo e acabava esbanjando demais, vivendo cheio de dívidas e seu salário de professor mal dava para sustentar a família. Mesmo assim, naquele dia ela não reclamou de nada. A mãe de Lynette prometeu passar no dia seguinte em sua casa para visitar as netas, mas apesar de ter combinado a visita, no dia seguinte, 9 de janeiro, a mulher não encontrou a filha e seu genro não sabia explicar onde estava sua esposa. Nos dias seguintes, a mãe de Lynette continuou insistindo, tentando falar com a filha, ligando para ela diversas vezes, mas todas as suas ligações eram atendidas pelo Chris. E em um determinado momento, o homem acabou confessando que a sua esposa o deixou, depois de mais uma briga por causa de dinheiro. A princípio, ele alegou que não fazia a menor ideia de onde sua esposa poderia estar. Ele disse que não sabia onde ela estava morando, mas depois de um tempo, ele acabou dizendo que Lynette o deixou para entrar para uma seita. E somente um mês inteiro depois de não ter mais sinais da esposa e sob muita pressão da sogra, o Chris Dawson finalmente foi até a delegacia e relatou seu desaparecimento. Naturalmente, ele se tornou o primeiro, e como se descobriu mais tarde, o único suspeito do desaparecimento de sua mulher, que na época tinha 34 anos. A polícia, parentes e vizinhos não acreditaram que Lynette, mesmo tendo deixado o marido, simplesmente abandonaria suas 2 filhas pequenas. E foi aí que os repórteres descobriram que já no dia 11 de janeiro, 3 dias após o desaparecimento de Lynette, Joanne Curtis, de 16 anos, mudou-se para a casa dos Dawson. Ela estudava na mesma escola onde Chris lecionava. O professor casado que dava aulas de educação física para ela havia se tornado o primeiro homem em sua vida. Alguns anos depois, várias ex-alunas admitiram anonimamente terem tido casos com Chris Dawson. Aliás, como eu disse no início do vídeo, seu irmão gêmeo Paul também foi acusado de molestar estudantes, mas esse caso não foi e nem será julgado, por alguma razão que eu não consegui descobrir nas pesquisas. Bom, a jovem Joanne Curtis apareceu na casa dos Dawson bem na época do desaparecimento da Lynette. Supostamente, ela teria sido contratada pelo Chris como babá. Ele a contratou para cuidar de suas filhas, mas foi no quarto do casal
onde ele traiu sua esposa com a sua aluna. Inclusive, poucos dias após o sumiço da Lynette, os vizinhos assistiram horrorizados a Joanne desfilar por toda parte com as roupas e as joias da esposa desaparecida, como se ela soubesse que ela não iria mais voltar. O tempo passou e no ano de 1983, em meio à busca por Lynette, Chris pediu o divórcio e um ano depois, o homem de 36 anos se casou com Joanne, que havia acabado de atingir a maioridade. Chris e a jovem passaram 9 anos juntos e Joanne o ajudou a criar suas filhas do primeiro casamento e deu à luz a uma filha, mas o casal acabou se separando. Nesse ponto, a polícia acreditava que Chris Dawson tinha um motivo forte para ter se livrado de sua esposa, uma obsessão por essa jovem e uma relutância em dividir sua propriedade conjunta em caso de divórcio. Mas a investigação não tinha uma única prova que confirmasse que Lynette Dawson havia tido sua vida ceifada. Os promotores planejaram por 2 vezes acusar o Chris de ter ceifado a vida de sua esposa, mas de última hora eles acabavam desistindo, e não era só porque não haviam provas, mas sim porque o Chris insistia que sua esposa havia se juntado a uma seita, e ele até contou uma história de uma mulher que se assemelhava um pouco a essa situação. E essa mulher em questão era a sogra de seu irmão mais velho, chamado Peter. Há muitos anos, essa mulher, que era uma esposa respeitável e mãe de 3 filhos, acabou desaparecendo sem deixar rastros. Eles também olharam com suspeitas para o marido, acreditando que o pior havia acontecido, e o homem também não foi preso porque a polícia não tinha uma única pista. E 3 anos depois, a mulher apareceu na Nova Zelândia, onde morava e havia adotado um nome diferente. Acontece que ela estava simplesmente cansada da rotina familiar e queria se divertir. Então, a mulher simplesmente largou seus filhos por um breve período. E somente por causa desse caso, Chris Dawson fugiu das autoridades por muitos e muitos anos. Mas se ele esperava que com o tempo o caso fosse esquecido, então ele se enganou. Em 2018, uma investigação jornalística foi publicada e o desaparecimento de Lynette foi novamente discutido publicamente. Escavadeiras foram à casa onde os Dawson viviam e desenterraram tudo ao seu redor, mas novamente, nada foi encontrado. No entanto, no ano de 2022, 40 anos depois de Lynette desaparecer sem deixar vestígios, Chris Dawson, de 74 anos, foi levado ao tribunal e acusado de ceifar a vida de sua esposa e esconder o corpo. No tribunal ele ficou calado, e seu advogado insistiu em sua antiga versão de que ela largou tudo para se juntar a uma seita, e também apontou a possibilidade dela ter sofrido algum acidente. Ele alegou que a mulher poderia ter se afogado nas águas da enorme baía de Sydney, mas suas hipóteses foram ignoradas. O julgamento do ex-atleta virou uma sensação no país. Mesmo sem terem achado um corpo e sem provas diretas, Chris Dawson foi considerado culpado de ceifar a vida de sua esposa e foi condenado a 24 anos de prisão com o direito a pedir liberdade condicional após cumprir 18 anos de sua sentença. O juiz considerou que apenas o marido tinha motivos para se livrar da esposa. Um possível acidente foi descartado porque durante os primeiros interrogatórios, em 1982, Chris Dawson afirmou repetidamente que sua ex-esposa havia ligado para ele, mas a polícia verificou os detalhes e descobriu que isso tudo era mentira. Além disso, alguns anos depois, um criminoso disse que nos anos 80, Chris o abordou e perguntou como poderia se livrar da esposa e não ser pego. Na Austrália, quase todos têm certeza da culpa de Chris. Apenas Paul Dawson falou publicamente em defesa do irmão. Até Chanelle, filha de Chris e Lynette, que tinha apenas 4 anos em 1982, implorou ao pai no tribunal que confessasse o crime contra sua mãe e acabasse com essa angústia de uma vez por todas. Mas o réu não disse uma única palavra. Ele ainda tem a opção de recorrer ao Supremo Tribunal, mas sua única chance de sair da prisão seria esperar que algum dia Lynette fosse encontrada, assim como a sogra de seu irmão. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e jamais do que acontece. Como foi um caso que ficou com um pouco de mistério no ar, na verdade ficou com bastante mistério no ar, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham.
Vocês acham que o Chris realmente ceifou a vida da Lynette e descartou o corpo dela de uma forma que nunca foi encontrado? Ou vocês acham que ela realmente se juntou a alguma seita e não quis mais voltar para casa? Comentem aí sua opinião, porque na minha humilde opinião, eu acho que tem 90% de chance do Chris realmente ter ceifado a vida da esposa para ficar com a aluna que ele se relacionava. Porque assim, ele colocou a garota em casa, a Joanne, na casa deles, apenas 3 dias após a Lynette desaparecer. E além dela ser uma menor de idade, tendo apenas 16 anos, e ele ter um relacionamento com ela, ela era aluna dele. E ela não foi a única com quem ele se relacionou. Então eu acho que ele realmente pode ter pensado que se a Lynette descobrisse tudo, ele perderia tudo o que tinha, que já não era muita coisa, já que ele fez questão de gastar tudo. Então eu acredito que por motivos financeiros, ele de fato ceifou a vida da Lynette e conseguiu se livrar do corpo dela de uma forma que talvez nunca será encontrado. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a de vocês, então comentem aí, por favor. Então é isso, se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e apoia-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!